Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Polo do canal Fisicando Fácil e hoje você vai aprender mais física com clima de Copa do Mundo. Então vamos abrir alguns pacotinhos da figurinha da Física 2026. Será que vai aparecer alguma figurinha lendária? Mas antes disso, deixa eu explicar para vocês como que vai funcionar cada pacotinho, tá legal? Bom, cada pacotinho, pessoal, ela vem com 3 figurinhas, tá? Aonde o grau de dificuldade vai desde a comum até a lendária. Então, mais especificamente, a comum é uma figurinha com resolução, exercício mais fáceis, com resoluções mais rápidas, né? A figurinha rara já é uma questão, um exercício mais de nível intermediário. A épica já é uma questão mais elaborada, um pouco mais difícil a resolução. E a lendária são aqueles exercícios mais desafiadores. Então, vamos abrir então aqui o nosso primeiro pacotinho desse vídeo. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó, pessoal, apareceu então uma figurinha rara, uma figurinha comum e a outra figurinha também comum. Beleza? Então, bora resolver essas questões, pessoal? Bom, pessoal, então vamos resolver essa figurinha aqui, ó. Um jogador chuta uma bola de 0,45 quilos, que inicialmente estava em repouso. Após o chute, a bola atinge uma velocidade de 25 metros por segundo. Se o pé do jogador permaneceu em contato com a bola durante 0,2 segundos, qual foi a força exercida no chute? Bom, galera, exercício aqui, né, relacionado a impulso, tá legal? Bom, pessoal, sabemos, né, então que o impulso, né, que é representado pela letra I, é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso, né, ele é a força vezes a variação do tempo, que é igual a massa, né, que no caso a quantidade de movimento é a massa, vezes a variação da velocidade. Então a gente quer saber a força, a gente vai isolar essa força. Então a força vai ser a massa vezes a variação da velocidade, passa o tempo dividindo. A força, então, vai ser igual a massa que ele nos deu, né, que é no valor de 0,45 quilos, vezes a velocidade. No caso aqui, a velocidade ela vai ser 25 metros por segundo, então a velocidade final, menos a velocidade inicial, porque lembrando que variação de velocidade é o final menos o inicial. Tudo isso aqui dividido pelo tempo, que é 0,02 segundos. Fazendo essas contas, pessoal, a gente vai chegar num valor, pessoal, de 562,5 newtons, tá legal? Bom, pessoal, vamos resolver mais um exercício, mais uma figurinha aqui, desse envelope. Então, ó, aqui fala que um corpo de 3 quilos está a 10 metros de altura. Qual é a energia potencial? Bom, galera, então esse exercício, né? Exercício aqui é do tipo comum. Então a gente sabe que a energia potencial gravitacional é mgh. Então a energia potencial gravitacional vai ser a massa que ele nos passou, que é de 3 quilos, vezes o valor da gravidade, que é 10 metros por segundo, vezes a altura que é 10 metros por segundo. Bom, então a energia potencial gravitacional vai dar um valor de 300, tá legal? 300 o que, pessoal? 300 joules. Bom, pessoal, essa figurinha aqui, né, esse exercício é uma figurinha do tipo comum sobre terceira lei de Newton, né? Então o que diz aqui o exercício, né, pessoal? Quando você empurra uma parede com 50 newtons, qual é a força que a parede exerce sobre você? Bom, pessoal,
Então, pela própria terceira lei de Newton, a gente sabe que a força, a intensidade da força, ela é igual. A única diferença é que ela está em lugares diferentes, né? Então, aqui no caso, respondendo a pergunta, né, qual é a força que a parede exerce sobre você, também é de 50 newtons, tá? Então, eu aplico uma força na parede, a parede aplica uma força na pessoa. Como também, por exemplo, um jogador chuta uma bola, ele aplica uma força na bola. A bola vai aplicar a mesma força, com a mesma intensidade, no pé do jogador. Entendeu? Então, sempre o módulo da força vai ser igual. Pessoal, então bora abrir mais um pacotinho? Bom, pessoal, veio aqui então uma figurinha rara, uma figurinha comum e a outra figurinha épica, beleza? Bora resolver então essas questões? Bom, pessoal, vamos resolver então esse exercício aqui de uma figurinha rara, né? Sobre velocidade de pênalti, tá? Então ele fala aqui, né, que um pênalti é chutado e a bola leva 0,20 segundos para percorrer 18 metros até o gol. Qual é a velocidade média da bola no chute? Bom, pessoal, esse exercício aqui a gente vai utilizar a fórmula básica da velocidade média, né? Onde velocidade média é o ΔS por ΔT. Eu já tenho o tempo, tenho a distância, eu consigo calcular a velocidade sem problema nenhum, beleza? Então, a velocidade média é igual à variação do espaço pela variação do tempo. Então, o ΔS vale 18 metros, que é a distância que ele passou até o gol, e o tempo é 0,20 segundos. Bom, pessoal, então, fazendo essas contas, a gente vai chegar num valor de 90 metros por segundo. Bom, pessoal, vamos resolver mais um exercício? Então, esse aqui, né, é uma figurinha comum sobre vazão, fala que em uma tubulação de água, passa de uma seção de área de 8 centímetros quadrados para outra seção de 2 centímetros quadrados. A velocidade na seção maior é de 1,5 metros por segundo. E qual é a velocidade na seção menor? Bom, pessoal, esse conteúdo aqui fala sobre a equação da continuidade, né? Onde a vazão que entra em volume é a mesma da quantidade da vazão que sai em volume, tá legal? Lembrando que aqui a velocidade 1 vezes a área 1 é igual a velocidade 2 vezes a área 2, tá legal? Ele quer saber a velocidade na seção menor, né? Então a seção menor aqui é a de 2 centímetros quadrados, tá? Então ele passa por uma tubulação aqui maior, né, que vamos considerar que seja a área 1, e a tubulação menor, que é a tubulação não, a seção menor, que é a parte da área 2, tá legal? Então ele quer saber a velocidade na menor, então a gente quer saber a velocidade no ponto 2, beleza? Então a velocidade V2 vai ser V1 área 1 sobre a área 2 que eu passo para cá dividindo, beleza? Então, a velocidade 2 vai ser a velocidade 1, que vale aqui no caso, né? Que ele já passou para a gente, que vale 1,5 metros por segundo, vezes a área 1, que é a área maior, que é 8 centímetros quadrados, dividido pela área 2, que é 2 centímetros quadrados.
Aí você pode se perguntar, mas aqui, né, centímetro quadrado e metro por segundo, tem algum problema? Não precisa, pessoal, converter. Por que não precisa? Porque eu vou cancelar o centímetro quadrado, esse cara aqui, ó, com esse centímetro quadrado. Então não precisa fazer transformação para metro quadrado aqui, tá legal? Só fazer as contas mesmo, né? Então, 1,5 vezes 8 dividido por 2. Bom, pessoal, então 1,5 vezes 8 dá 12, né? 12 dividido por 2 dá 6. 6 metros por segundo. Então, a velocidade 2, 6 metros por segundo. Bom, galera, vamos resolver então essa figurinha aqui do tipo épica, né? Onde a gente tem aqui então sobre associação em série, tá legal? Então a gente tem aqui 3 resistores, né, de 4 ohms, 6 ohms e 10 ohms estão ligados em série a uma bateria de 20 volts. Qual é a corrente elétrica do circuito? Bom, pessoal, então a gente tem que lembrar, né, que na associação em série a gente soma os resistores, tá? Então aqui a resistência total vai ser o valor de cada resistor, que no caso aqui é o 4 mais o 6 mais 10 ohms. Isso aqui vai dar um valor de 20 ohms, tá? Então o R total é 20 ohms. Se eu tenho já a minha voltagem, né, aqui do circuito, que é 20 que ele passou, eu consigo calcular pela fórmula do RUI, né, aonde o R é igual a U vezes I, tá legal? Aonde eu quero saber a corrente do circuito, então eu passo a corrente, eu isolo a corrente, né, então vai ficar R sobre U. Então aqui vai ser 20 ohms dividido por 20 volts, que é o valor da tensão. 20 dividido por 20 dá 1. 1 ampere, que é a unidade de corrente, beleza? Uma dica importante que eu sempre dou pro pessoal, né? Não sei se você conhece, chama o macete do triângulo, tá? Então a gente faz aqui um triângulo, né? A gente divide ele aqui em 3 partes, aonde aqui você multiplica e aqui você divide, e você coloca as letras, né? Quando é uma fórmula com 3 letras, né? Então aqui no caso vai ser o que? O R, o U e o I. Quando você quer descobrir a incógnita que você quer descobrir, né? Tampa, né? Então, por exemplo, se eu quisesse descobrir o R, eu tamparia aqui o R, né? E ficaria então que o R é U vezes o I. Ah, eu quero descobrir a corrente, então como que eu faço? Eu tampo a corrente e vai ser R sobre U. Legal? Como a gente fez aqui agora anteriormente. Então fica esse macete, essa dica extra para você aqui nesse exercício. Bom, pessoal, bora então para o último pacotinho, abrir ele então. Bom, pessoal, então aqui apareceu uma figurinha comum sobre a primeira lei de Newton, outra figurinha comum sobre velocidade média e a última figurinha épica sobre equação de Bernoulli aplicado ao perfil de uma asa de avião. Então, pessoal, não apareceu nesse vídeo lendária, beleza? Então, vamos ver se no próximo vídeo aí vai aparecer alguma figurinha lendária. Então, bora resolver então esses exercícios aqui, esse pacotinho. Bom, pessoal, então vamos resolver mais um exercício aqui, né? Esse exercício teórico, tá, pessoal? Não tem nada de conta, mas é importante para o seu aprendizado, porque além dos exercícios com cálculos, tal, né? Exercícios assim de teoria é importante para você conseguir assimilar conceitos, né? Que às vezes isso pode tirar uma dúvida para você aplicar lá na prática, tá bom? Então vamos lá, um corpo está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. O que acontece com ele se a força resultante for nula? Bom, pessoal, pela primeira lei de Newton, né, o enunciado dela diz, né,
que o quê? Que se a somatória das forças resultante for nula, o objeto vai permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Como ele estava em repouso, né, a condição inicial, ele vai permanecer em repouso. Tá legal? Bom, pessoal, vamos resolver então esse exercício aqui. Então é um exercício da figurinha do tipo comum, né, sobre velocidade média, dando uma aplicação no futebol, dentro de um jogo de futebol, tá? Então, durante um contra-ataque, o jogador percorre 60 metros em 4 segundos. Qual é a velocidade média do jogador? Bom, pessoal, fórmula básica, né, da velocidade média, aonde a velocidade média é o ΔS por ΔT. Bom, pessoal, e caso você esqueceu essa fórmula, não lembra como que é, tem um macete, pessoal, muito legal, que é o triângulo, tá? Que é o macete do triângulo. Então, você divide o triângulo em 3 partes, aqui você multiplica e aqui você divide, e aí você coloca aqui as letras, né? Então, aqui no caso, a velocidade, aqui vai ser o ΔS, e aqui vai ser o ΔT, tá legal? Então, aquilo que você quer achar, você tampa, né? Então eu quero achar a velocidade. Então a velocidade, se eu tampar, vai ficar ΔS por ΔT. Ah, eu quero achar o ΔT. Então vai ficar então a ΔS sobre a velocidade. E assim por diante, beleza? Então aqui no caso, né? Então a velocidade média vai ser, ele falou que foi 60 metros dividido por 4 segundos. Então, 60 dividido por 4, dá 15, né, pessoal? Dá 15 metros por segundo. Bom, pessoal, vamos então fazer esse último exercício desse vídeo. O ar passa sobre uma asa de um avião de velocidade, com a velocidade acima da asa é 80 metros por segundo e abaixo da asa é de 60 metros por segundo. A densidade do ar é de 1,2 kg por metro cúbico. Qual é a diferença de pressão entre a parte inferior e a parte superior da asa? Bom, pessoal, vamos aplicar então aqui a equação de Bernoulli, tá? A equação de Bernoulli, vamos aplicar entre a asa na parte superior e inferior, né? Então, o H inferior é igual ao H na parte superior. Bom, a gente pode cancelar aqui algumas coisas, né, pessoal? As cotas aqui Z, né, a gente pode cancelar por quê? Porque é uma diferença bem significante, assim, a diferença entre a parte inferior e superior do perfil da asa, tá? A gente pode considerar aqui como 0, tá legal? Bom, então a gente agora, pessoal, temos as velocidades. O peso específico a gente consegue calcular através da massa específica, né? Porque a gente pega a massa específica e multiplica pela gravidade, a gente vai achar o peso específico, e justamente ficou a inferior e a superior, que é o que ele quer. Como ele quer a inferior menos a superior, né, a diferença entre a inferior e a superior, eu vou passar esse cara aqui, ó, superior, pro lado de cá, para ficar a parte inferior menos a pressão superior. Tá legal? Então, ficando assim, reescrevendo, né, a gente vai ficar, então, com a pressão inferior menos a pressão superior dividido pelo peso específico, tá? Ficamos aqui, então, pelo peso específico. Isso aqui vai ser igual, aí, pessoal, como eu quero isolar a diferença de pressão, né, eu passo o outro termo que está aqui, né, que é a velocidade inferior, para o outro lado negativo. Então, ficando a velocidade superior ao quadrado, menos a velocidade inferior ao quadrado, e ambas dividido por 2g. Ok? Bom, eu posso passar esse cara para cá, o peso específico, multiplicando, né? Porque eu preciso isolar esses caras aqui. Então, vai ficar a pressão inferior menos a pressão superior é igual a velocidade. Já vou substituir os valores, tá, pessoal? A velocidade superior aqui no caso, ela é de
80 metros por segundo. Então vai ficar 80 ao quadrado, menos a velocidade inferior, que é 60 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, dá 20, né? Por causa da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui está multiplicado pelo peso específico que passa para o outro lado, né? Está dividindo, passa multiplicando. O peso específico, pessoal, o que que é? É a massa específica do ar, né? Que aqui no caso ele passou para a gente que é 1,2. Vou fazer até aqui com o verde para você ficar melhor para você entender. 1,2 vezes a gravidade, porque o peso específico é a massa específica vezes a gravidade. Então isso aqui vai ser 10, que é a gravidade. Esse cara aqui, então, ó, pessoal, é o peso específico. Tá legal? Bom, fazendo essas contas, né, pessoal, a gente vai chegar aqui num valor que é a pressão inferior menos a pressão superior vai ser 80 ao quadrado, né? 8 ao quadrado é 64, coloca 2 zeros, menos 60 ao quadrado dá 36, acrescenta 2 zeros, né? E isso aqui dividido por 20 vezes 12, né? 1,2 vezes 10 dá 12. Fazendo essas contas, pessoal, a gente vai chegar num valor, vai ser de 1.680 PA, tá legal? Que é Newton por metro quadrado, ok? Então, essa aqui é a resposta do exercício. O que faz sentido, né, pessoal? Porque ele está dizendo aqui que, com esse valor, né, ele está dizendo que o inferior é menor, que a pressão inferior, ela é maior do que a superior. O que isso faz sentido, por quê? Porque se fosse ao contrário, não ia criar uma força de sustentação para o avião, e aí o avião ia cair, né? Por isso que ele consegue voar, então, devido a essa diferença de pressão, pelo formato, né, pelo perfil, né, do formato da asa do avião também está relacionado com essa questão. Então, faz sentido a pressão sempre na parte de baixo, né, vai ser maior do que na parte superior da asa. Beleza? E aí, pessoal, aqui na verdade, né, não sei se você chegou a reparar, e aqui, pessoal, o que acontece, né? Você pode perguntar como que chegou em PA aqui, tá? Mas fazendo aqui pela unidade pela análise dimensional, né? Aqui ficaria então pessoal, fazendo aqui a análise dimensional, né? Ficaria o velocidade ao quadrado, né? Ficaria metro ao quadrado por segundo ao quadrado, né? Porque aqui está a velocidade ao quadrado. E isso aqui vai ser dividido pela gravidade, que é metros por segundo ao quadrado, né? E aqui a gente tem um peso específico, né? Então, se você pegar só essa parte aqui, ó, a gente vai ficar com o valor do quê? Vai ficar metro quadrado, conserva o primeiro, por segundo ao quadrado, vezes inverte o segundo. Segundo ao quadrado por metro. Eu cancelo esse segundo ao quadrado. Esse segundo ao quadrado que está aqui embaixo. Cancelo esse metro, ficando só 1 metro aqui em cima. Então, justamente, aqui o valor vai dar em metro. Vezes o peso específico. Porque justamente, pessoal, pela carga de pressão, né? A diferença de pressão que é aqui, tá? Na verdade a diferença de pressão se dá pelo peso específico vezes a altura. Então, está coerente aqui os cálculos também, porque como aqui deu em metros, né, que é o nosso H, e o peso específico aqui, que está multiplicando esse H aqui seria o metro. Bom, pessoal, episódio de hoje ficando por aqui. E aí, galera, quantas questões, quantas figurinhas, exercícios vocês acertaram? Alguém gabaritou?
Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o desempenho de vocês. Combinado? Bom, pessoal, e se você também gostou dessa ideia de conectar o aprendizado de física com esse clima de Copa do Mundo, deixa o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda bastante o canal Fisicando Fácil crescer. E também se inscreva no canal e clique no sininho de notificação para você receber os próximos episódios dessa playlist. Assim você não perde nenhum episódio. E também, se você puder dar uma força extra aqui no meu projeto do YouTube, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fechou? Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e valeu!